Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Michelle Moreira, esse aqui é meu canal, seja muito bem-vindo. Gente, eu vim aqui falar com vocês uma coisa rapidinho, que é o seguinte: tem 8 meses o meu canal. E o que eu aprendi? Fala, Michelle, o que você aprendeu? Eu aprendi que existem pessoas maravilhosas, maravilhosas. Apareceram tantas pessoas boas nesse YouTube de Deus para falar comigo, para me dar apoio, me dar força, me parabenizar, me, como posso dizer, me incentivar a continuar. Apareceram tantas pessoas maravilhosas, homens, mulheres. Gente, meu Deus, eu tenho só que agradecer a todas essas pessoas que se inscreveram no meu canal. Quando vocês se inscrevem no meu canal, vocês estão me ajudando não só a fazer o meu canal crescer e ficar mais forte, mas vocês estão me ajudando, Michelle, como pessoa, a entender que há um tempo atrás eu estava para morrer numa doença que poderia me matar a qualquer momento, mas era a qualquer momento. 4 veias entupidas, um aneurisma, uma dor forte para romper uma veia, uma convulsão para fazer eu voltar de forma com sequelas. Eu podia ter tanta coisa, mas Deus teve misericórdia de mim, me curou. Mas é uma pessoa com amnésia que esquecia de tudo, até se tinha tomado banho. Uma pessoa que falava com uma pessoa aqui agora, passava 40 minutos, 1 hora, eu não lembrava mais daquela pessoa. Não lembrava mais da pessoa. Nem o que eu tinha feito com aquela pessoa naquele momento. Ó, que louco. Então, é uma, é uma pessoa com amnésia dissociativa, quase morrendo, que hoje, para a honra e para a glória do Senhor, está aqui tendo um incentivo de pessoas do mundo todo que eu nem conheço, me dando força, me parabenizando, me incentivando, coisas que eu não vi nem de parente, gente. Vocês têm noção a força que vocês podem me dar daí da onde vocês estão agora? Eu não tive, gente, vocês não têm noção. Deus me mostrou pessoas maravilhosas, pessoas de Deus mesmo, pessoas de Deus me abençoando. Vocês têm noção quantas pessoas me abençoam pelos comentários? Vocês não têm noção como eu fico feliz, como eu fico agradecida. É gratidão. É querer estar sempre aqui para conversar e melhorar um pouquinho a vida de um de vocês, com meus conselhos, com as minhas experiências, para ajudar o máximo possível. Mas, como nem tudo é flores, eu também tive críticas, tive pessoas más que vieram me criticar de forma má, sabe, má, com maldade, com malícia, com desrespeito. Teve também, teve também. Mas eu tive uma revelação do Senhor também sobre isso, né? Então, tipo, se eu recebesse algum comentário maldoso, malicioso, eu tinha que responder essa pessoa de uma única maneira. E, ok, eu cheguei a fazer isso, a pessoa me chamou de louca, o cara me chamou de louca. Ah, Michelle, mas o que que você fez? Ah, eu não fiz nada, gente. Eu só enviei para a pessoa a oração do Pai Nosso. A pessoa foi maldosa comigo, me faltou com respeito, de forma maliciosa, e eu enviei para a pessoa a oração do Pai Nosso.
Só isso. Aí ele me respondeu: ih, a mulher é louca. Então, tem situações na internet, mas teve uma em particular que eu senti o inimigo, eu senti o diabo mesmo. E eu vou explicar por quê. A pessoa, ela fez 2 comentários maldosos. Uma mulher, ela fez 2 comentários maldosos. Uma, ela comentou referente a uma coisa boba, assim, tipo de vestimenta. E outra, independente, gente, o conteúdo do vídeo é maravilhoso. É para edificar, melhorar a pessoa, como, como posso dizer, como ter uma renda, sabe? Como facilitar no dia a dia. Mas não, a pessoa prestou atenção só na minha roupa. Então, eu vou trazer para vocês conteúdos, mas se você não quiser assistir o meu vídeo, você não assiste. Aí a escolha é tua, é livre-arbítrio, sabe? Você vai ter no seu tempo e você vai querer dedicar a mim um pouquinho dele ou não. Mesmo sabendo que o assunto pode edificar a sua vida, pode te trazer algum exemplo bom, alguma melhora. É aquilo, você vai ouvir, você vai tirar o que lhe cabe. É tipo isso, mas não, o conteúdo muito bom e a pessoa só prestou atenção na minha roupa. É maldade, né? Mas não me afetou. Só que teve um comentário específico que ela pegou pesado, tá? Mas por quê, Michele? Porque é assim, se lembra que eu comentei com vocês que eu estava doente, né? Eu estava doente, doença grave, que não só era ruim para mim, causando dor, mas também era muito difícil referente ao dia a dia, pois eu tinha amnésia, então eu esquecia das coisas. Então, às vezes eu falava uma coisa e eu não sabia que se eu tinha falado. Então, eu falava de novo, tipo assim, ou eu não falava nada e depois eu achava que eu tinha falado já. Ou, pior ainda, eu ficava ansiosa para falar, pois eu sabia que em minutos eu ia esquecer o que eu tinha que falar. Então, tipo assim, era muito difícil para mim no meu dia a dia, porque eu não parei de trabalhar. Eu mantive o meu comércio aberto. Eu atendia dezenas de pessoas semanalmente. Então, tipo, eu mexia com químicas pesadas e a técnica que eu usava para trabalhar dava certo, pois nenhum problema eu tive. Glória a Deus, já era Deus cuidando. Já era Deus cuidando. Então, tipo, a pessoa que estava no comentário, ela falou alguma coisa referente à minha maneira de conversar, o meu jeito de falar. Mas essa mulher, ela foi tão maldosa, mas ela foi tão maldosa, gente. Ela foi tão maldosa que na hora que eu li, eu falei assim, é um diabo. É para me parar. Eu tenho uma sensibilidade espiritual muito forte. Desde criança eu tenho isso. Mas eu não sabia falar referente a isso. Depois de um tempo eu fui estudar sobre o contexto. Então eu descobri que com um profeta que isso se chama sensibilidade espiritual. Algumas pessoas têm, outras não. Depois eu vou fazer um vídeo, tá? Falando referente a esse assunto específico, sensibilidade espiritual, para ajudar e falar também da minha experiência e o que eu faço para eu poder me manter fortalecido. Eu vou falando referente a isso, mas isso é conteúdo para um próximo vídeo. Então se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho, pois quando eu colocar um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. E não custa nada e me ajuda muito, tá? Muito. Então, essa pessoa, quando ela mandou essa mensagem, ela foi tão má que eu olhei e eu não vou repetir o que ela falou, pois não, como posso dizer, não vale nem a pena. Só que na hora que ela falou, eu já falei, é o diabo. E eu repreendo em nome de Jesus. E eu li o que ela falou.
Só que mesmo eu olhando, entendendo que era obra do inimigo para me parar, mesmo eu entendendo aquilo na mesmo instante, repreendendo e orando, a energia era tão ruim, gente. A energia da pessoa era tão pesada, era tão ruim que eu desanimei. E então eu fiquei uns dias sem postar nada no canal. Eu dei uma sumida e eu não contei nada pra ninguém, assim, pro meu marido, nada, né? Na verdade, não com meu marido, que a gente conversa assim. Não contei nada, fiquei na minha. Fui ficando murcha, fui ficando desanimada. Só que eu já sabia. Só que foi um desanimar tão desanimante, sei nem sei se existe, que eu fiquei com dificuldade de vir aqui, de querer fazer conteúdo, de querer voltar aqui. Só que o interessante foi o que aconteceu depois, no dia seguinte mesmo. Eu recebi durante a noite, assim, era bem tarde da noite, um comentário de um rapaz. E ele falou uma coisa pra mim muito interessante, muito bonito. Ele me deu força e ele falou que Deus estava me usando e que não era para eu parar. Eu respondi ele, eu agradeci e falei para ele que aquele comentário eu estava precisando muito receber e que ele tinha me ajudado muito. E eu agradecia, eu o abençoei, né? E eu fui dormir. E eu continuei muito desanimada. Sem a estar aqui trazendo conteúdo, você não tem que vir, você tem que saber o que você vai falar, não falar bobagem, né? Tem que ter um assunto, um contexto. Então a mente da gente tem que estar boa para isso. E a minha não tava. Então eu não vinha. Passou mais um dia, eu fiquei bem doente. Gente, eu fiquei tão doente que eu não sei o que eu tive, que eu fiquei sem nenhuma energia para nada. Nada, gente, nada. E para piorar, eu perdi a voz. Eu fiquei sem nenhuma voz, nada. Eu não conseguia falar oi, nem bom dia de manhã para minha família. Eu fiquei sem voz. Eu falei assim, olha só, eu tava desanimada, não queria trabalhar e agora se eu quisesse não ia ter voz para isso. Pois eu fiquei sem a ferramenta, não conseguia falar. Então eu fiquei mais 2 dias sem conseguir ter uma única voz, nada, nada, sumiu. E aí eu sempre em oração, né? E com discernimento, pois Deus dá discernimento. Eu falei assim, isso aqui é um ataque espiritual, né? E a mulher fez um comentário tão maldoso e veio a doença depois. Eu fui pro médico, né? O médico não sabe o que eu tive. Deu acitromicina, forte pra caramba esse remédio, mas nossa, foi a única coisa que me ajudou. Você acredita? Tomei os remédios lá, forte, e a minha voz começou a querer voltar. Mas eu fiquei sem nada de voz, nada. E eu falei assim: olha, o ataque espiritual, pra parar. E aí Deus enviou mais uma pessoa. Ela mandou mais uma mensagem pra mim, uma mulher dessa vez. Ela me abençoou e ela falou assim: como eu gosto de ouvir, como seus vídeos me ajudam. Nunca pare de gravar. Aí eu recebi aquela mensagem, né? E eu fiquei muito agradecida, fiquei muito feliz. Eu a agradeci, respondi ela, agradeci, a abençoei, né? E eu falei assim, nossa. E, gente, é sério, quando você tá num ataque espiritual, por mais que você, se você ora, se você tem discernimento, você pede a Deus, né? Você recebe esse discernimento. Imagine quem não ora. Imagine quem não busca Deus. Imagine quem não está na presença do Senhor, que não tem discernimento. Imagine o que o ataque espiritual faz na vida dessa pessoa. Destrói ela. Destrói a casa, a família, o trabalho. Por isso que é tão importante você orar, você buscar Deus, buscar Jesus, seja enjoar. Você orar mesmo, aquela oração mesmo, ajoelhar, pedir, orar a Deus, só o adorar, o louvar. É importante você ter esse relacionamento com o Senhor. Primeiro que Ele é seu pai, Ele é meu pai. Então precisamos ter esse relacionamento. É importante. Então imagine quem não tem. Como é que vai discernir as coisas?
Não consegue. Então o ataque espiritual o destrói, acaba. As coisas em casa quebra, nada dá certo, o trabalho não dá certo, o trabalho é feliz, recebe e não tem dinheiro. É essas coisas que acontecem. Ataque espiritual. Enfim, continuei muito desanimada, sem vontade pra nada, pra nada. E aí eu me vi tão assim, já tinha passado alguns dias, eu comentei com meu marido. E aí eu contei pra ele o que a mulher falou. Ele falou assim: "Nossa, pegou pesado. Nossa, é do diabo." Ele falou: "Nossa, ataque espiritual isso." Porque ela não falou alguma coisa tipo referente a o que ela fez foi em tão mal, foi em um tom tão maldoso que remitiu a minha doença lá atrás, sabe? Então, tipo assim, o que ela fez foi muito maldade, que não se faz. Mas que eu a abençoo onde ela estiver, que eu não vou citar nomes, até porque eu também nem lembro, também nem sei mais quem é a pessoa, mas Deus sabe o que ela fez, o que ela falou e qual foi a intenção dela, tá? E tá na mão do Senhor. E que ela melhore, que ela mude, porque ficar na internet disseminando ódio é muito falta de que não tem o que fazer, né? Mas tudo bem, Deus sabe de todas as coisas, né? Então, eu comentei com meu marido, ele teve a mesma percepção que ele entendeu. Eu estava mal ainda, gente, de verdade, e eu orando, mas é que eu não tinha vontade. Eu não tinha vontade, eu não tinha criatividade, eu não tinha vontade, eu não tinha. E quando você, sabe, quando você para uma atividade para você voltar, parece que é estranho, parece é que nem quando você para a academia, aí você quer voltar, aí você fala, ai, depois eu vou, não vou, aí não quer ir, não tem ânimo. É tipo isso que aconteceu. Fiquei muito desanimada. Só que Deus usou mais uma pessoa. Só que o que ela falou mexeu demais comigo. Ó, um rapaz tinha falado, uma moça tinha falado, mas a terceira, quando ela falou, dizem que no 3 vai, né? 3 vai. O que ela falou foi a mesma coisa. Eles falaram a mesma coisa, só que o que ela falou foi num tom diferente. Ela falou assim: "Nunca pare de gravar seus vídeos, pois nós precisamos muito te ouvir." Gente, até me arrepiei aqui, só de repetir, porque era uma mulher que ela é um amor de pessoa, ela é uma linda, tá sempre aqui comigo, ela sempre coloca comentários pra mim. Ela é um amor de pessoa, gente, vocês não estão entendendo. Achei o nome dela. Eu vou mandar um beijo pra ela. Que Deus abençoe você. É a Cícera Roberta. Gente, essa pessoa linda. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa. Que você seja cheia do Espírito Santo e todos os seus planos dê certo. Pois você é muito usada por Deus, você foi usada por Deus, tá? Você tá sempre presente aqui, você sempre deixa comentário, você assiste meus vídeos, você dá like. Nossa, você nem sabe o que você faz quando você faz isso. Todos vocês, tá? Vocês me ajudam demais. E eu não falo sobre questão de. Como posso dizer, gente? Não é por querer aparecer, é aquilo de você incentivar uma pessoa a querer o bem dela. Então, quando vocês fazem isso comigo, vocês me incentivam e eu fico tão feliz. É uma pessoa que estava tão desgostosa de pessoas e está aprendendo a amar pessoas novamente. É muito difícil falar isso, principalmente porque eu sou cristã. Só que era uma situação tão difícil para mim querer estar perto de pessoas que eu tinha muita dificuldade disso. Só que o YouTube me mostrou nesses 8 meses que existem pessoas maravilhosas, pessoas boas, pessoas de Deus, sabe? Que elas têm gosto de te abençoar, de torcer por você. Gente, eu fiquei impressionada com isso. Eu tô impressionada até agora com tantas pessoas boas que apareceram no meu canal. Eu, eu consagrei o meu canal a Deus, tá? Então é óbvio que vai vir pessoas do bem.
É lógico que vai vir, pois quando tem Deus só vai vir coisas boas, vai vir só pessoas boas, pessoas de coração bom, cheio do Espírito Santo, tá? Só que também vai vir os inimigos, pois os inimigos eles vão querer te parar, eles vão querer te parar. Aí essa moça linda, ela chegou e falou, é a Cícera, beijos, beijos, beijos Cícera, Cícera Roberta. Deus te abençoe grandemente. Você foi usada, tá? Você é muito querida, muito obrigada. Ela falou dessa forma: não pare de fazer seus vídeos, pois nós precisamos muito te assistir. Gente, eu fiquei tão feliz, só que o pum, deu um estalo. Olha, eu já tinha recebido mensagem, sabe? Já era pra eu ter entendido. Só que quando ela falou dessa forma, e aonde tá a diferença? É que ela não falou dela, ela falou no plural. Você entendeu? Ela falou: não pare de gravar os seus vídeos, pois nós precisamos muito te ouvir. Mudou tudo. Eu fiquei impressionada, mudou tudo. Naquele dia eu gravei. Olha pra você ver como Deus usa as pessoas. Então Deus usou as pessoas pra vir falar comigo. Só que a energia da outra, do mal, tava tanta que tentou me parar. A ponto eu não quis mais vir no canal, não queria mais fazer vídeo. Tava desistindo, não queria mais mesmo. Então, tipo, porque o que ela falou me abalou de uma forma que me remitiu quando eu estava doente. Então, e o diabo já tinha falado isso pra mim, que eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir levar a palavra, eu não ia lembrar dos versículos. Então, tipo, o que acontece? O lance, gente, não é você decorar os versículos. Pois tem muita gente que decorou os versículos. Tem gente que conhece a palavra de Gênesis a Apocalipse. Conhece tudo. Só que não conhece o Espírito Santo. Não adianta nada você ser conhecedor da palavra sem a presença. Não adianta. Não adianta. O diabo falou que eu não ia ser capaz de ter um canal no YouTube. Eu já cheguei a comentar isso num dos vídeos, tá? E então, quando isso aconteceu, eu fiquei muito abalada, pois eu me cobro muito, eu gosto de fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, quando entendi que eu talvez não era capaz, eu me senti abalada e eu não quis mais vir aqui. Mas Deus usou essas pessoas abençoadas pra vir aqui falar pra mim que não para. E depois eu tive uma outra experiência muito interessante. Foi demais, foi demais. Eu tava no quarto da minha filha, arrumando as coisinhas lá, e eu coloquei louvor pra tocar na televisão, né? Mas eu fiquei fazendo as coisas e eu não prestei atenção. Só que Deus fala demais comigo com música. Se você assistiu o meu vídeo do testemunho, que eu deixei inclusive o link na descrição desse daqui, você vai saber já que Deus fala comigo demais, demais, através de música. E depois eu vou fazer um vídeo referente a esse tema, sobre música. É muito, muito interessante. E depois eu vou trazer esse tema para vocês, que a gente vai conversar sobre música. Eu coloquei louvor na televisão e eu fui fazer as coisas. De repente, eu não estava prestando atenção no louvor, eu não estava prestando atenção na letra da música, nada. Só que eu estava sentada fazendo os negócios assim, e eu reparei que começou a cair lágrima dos meus olhos. E eu estava ainda meio doente, se lembra? Estava meio doente ainda, me recuperando. E aí eu não dei trela, porque sabe, tipo, eu não dei importância, tipo isso. Aí começou a cair forte, lágrima nos meus olhos. Começou a cair forte a lágrima dos olhos assim. Aí eu falei, oxe, eu tô chorando? Tô chorando. E aí eu olhei no espelho que tava atrás de mim assim e eu vi que eu tava chorando. Mas eu não tinha prestado atenção em nada. Não tinha como estar chorando. Eu não tinha prestado atenção em nada. Eu tava totalmente focada no que eu tava fazendo ali. Só que quando eu senti escorrer, e eu olhei no espelho e falei, oxe, eu tô chorando. Como é que eu tô chorando? Pensei, né? Como é que eu tô chorando?
Poxa, não entendi por que que eu tô chorando. E aí, era pra eu prestar atenção na letra da música. E aí, eu prestei atenção na letra da música, gente. Eu vou colocar o link dessa música na descrição desse vídeo, tá? O nome da música é Os Planos de Deus. Caraca, quando eu prestei atenção na letra da música, foi Deus todinho falando comigo, gente. Pois era a situação que eu tava naquele momento, tá? Eu estar no YouTube fazendo conteúdo é planos de Deus. Vocês não. Ó, isso daqui é só Deus que está no céu e eu aqui na terra. Só Deus no céu para ser testemunha disso daqui, gente. Pois é planos do Senhor. Eu com o canal no YouTube é planos do Senhor. Para você ter uma noção, ó, vou falar a hora que é agora. Ó. Gente, que cara de tarde. Vou colocar o horário aqui, quer ver, ó. Ó, agora são 1h25. E meu marido tá lá na sala. É aquela situação. Essa situação aqui do canal é tão obra de Deus que nem meu marido fala nada. Vocês têm noção? É algo tão espiritual, é tão de Deus isso aqui, que quando eu ligo a câmera para falar, é tão sério que dependendo do horário, ele nem fala nada. Aí eu falo, nossa, tadinho, tá tarde, olha, eu tô aqui fazendo vídeo. E eu poderia fazer em outro lugar e tudo mais, né? Só que aqui fica tão mais fácil para mim, mas qualquer coisa eu faço em qualquer lugar mesmo. É que se torna tão mais fácil pela iluminação e tal, né? Só que é um nível de ser plano de Deus mesmo. Aqui a gente sabe que é. Então, essa música fala exatamente o que estava acontecendo no momento. Era quando é planos do Senhor, ninguém pode parar. Ninguém pode frustrar. Então, o interessante é que o primeiro vídeo que eu fiz, eu vou colocar esse vídeo inclusive na descrição, tá? Vou colocar ele na descrição também. É o meu primeiro vídeo voltando à atividade, pois eu ia parar de gravar. Eu me senti tão carregada espiritualmente, negativamente dessa pessoa que o mal quase ganhou. E por conta desses comentários, desses inscritos abençoados que foram usados por Deus, eu não parei, tá? E essa música foi tipo, ou isso daqui, ó, por isso, é os planos de Deus. Não vai se frustrar. E eu começo, inclusive, fazendo um vídeo cantando a música, porque aquela música, ela entrou em mim de uma forma tão grandiosa, assim, que eu entendi que foi Deus falando comigo. E se eu não tivesse, se a lágrimas nos meus olhos não tivesse escorrido sem eu perceber, eu não tinha parado para prestar atenção na letra da música. E eu senti no meu coração que era Deus falando comigo. Então, o YouTube me ensinou que existem pessoas maravilhosas, pessoas muito boas, mas também existe o ataque espiritual, tá? Sobre crescer no YouTube. É óbvio que eu quero crescer no YouTube, é lógico, só que eu não quero quebrar os meus valores para poder fazer isso. Eu não quero crescer de forma rápida, passando por cima de coisas ou fazendo coisas que eu não acho legal. Como eu vejo muitas coisas no YouTube, pessoas fazendo tanta coisa para ter like, para ter inscrito. Então eu não tô aqui para isso, tá? Eu não me importo de crescer de forma devagar, mas constante e estando com pessoas de Deus comigo, com pessoas boas. É isso que eu desejo. Que Deus envie para mim inscritos do Senhor, pessoas boas, cheias do Espírito Santo, e que precise fortalecer a fé, melhorar como pessoa, entender que as coisas, que a felicidade não está em coisas, tá? Pessoas que precisam, que querem melhorar, para que elas possam edificar a vida delas. É isso que eu quero, melhorar a vida da pessoa. Então esse é mais um aprendizado que eu tive no YouTube.
Você não precisa fazer coisas da moda para você ganhar inscrito. Você não precisa passar por cima de valores, dos seus valores como pessoa para ter inscrito. Você não precisa se expor de forma tola para poder ter inscrito. É lógico que a gente vai brincar, né? Eu mesma sou maior sarrista, eu adoro fazer piadinha, gosto muito de fazer piada, de dar risada, mas de forma saudável. Então tem pessoas que fazem de formas você vê que não é que é forçado, né? Que não tem verdade ali. Então, o que eu aprendi sobre o YouTube é que se você quer ter um canal no seu YouTube para crescer, você tem que ter um objetivo e um deles, o principal, é ajudar o próximo. Quando você se propõe a ajudar o próximo e pregar o bem, vem o bem de volta para você, tá? As pessoas, elas gostam de sinceridade, elas não gostam de ser manipuladas. As pessoas não são besta. Tem alguns bestas. tem, tem alguns bestas que gostam de ser enganados, mas a grande maioria são bem inteligentes, tá? Então elas sabem quando elas são enganadas, manipuladas. Elas sabem, gente. Não, mas você vai ver também que tem pessoas que só querem ver o mal. Então você vai ver pessoas ofendendo, criticando. Vai ter. Mas você não pode se abalar com isso. Você tem que estar dentro do seu propósito. Você tem que estar dentro de um caminho correto. Você não pode passar por cima de ninguém. E você não pode esquecer do porquê, do propósito. Porque senão você esquece do propósito. E você começa a fazer um monte de coisa e se perde. 8 meses de canal. Eu tô muito feliz, eu tô muito grata, muito agradecida. Muito obrigada pela atenção, pelo bem mais precioso que vocês têm, que é o tempo de vocês. Muito obrigada, eu fico muito feliz. E se inscreva no canal. Se inscreva também no meu outro canal, que é o Essencialismo no Templo. Eu vou deixar o link na descrição. Tô precisando muito de vocês lá, tá? O canal é pequenininho, eu acabei de fazer e eu tô precisando que vocês vão até lá me dar uma força. Vai ser muito bacana pra mim, tá? Espero muito ter vocês lá também. Muito obrigada. Deus abençoe. Espero que o Senhor Deus Todo-Poderoso se faça presente na minha vida e na vida de vocês. Que meu canal seja consagrado, abençoado pelo Senhor, tá? Que eu dedico o meu canal ao Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu. Que o Espírito Santo de Deus se faça presente todas as vezes que eu estiver aqui falando de Deus para vocês, que vocês sintam a presença do Senhor aí, aonde vocês estiverem, independente do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você vai ter a plenitude, a calmaria, você vai ser feliz com a presença de Deus na sua vida. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Pois é, tem uma frase que eu li que é muito, eu peguei pra mim, tá? É exatamente essa. Eu não estava no paraíso, mas eu herdei o pecado. Eu não estava na cruz do Calvário, mas eu herdei a graça. Jesus é maravilhoso, gente. Entregue a vida de vocês na mão de Jesus. E entenda que vocês vão ser atacados pelo espírito maligno, sim. Vai ter. Só que não tem mal nenhum que pode contra Jesus Cristo. O nome de Jesus é a nossa arma, pois eu repreendo todo o mal em nome de Jesus Cristo. Amém? Beijos. Até o próximo vídeo.